E aí, tudo certo? Meu nome é José Dácio e eu moro aqui em Alagoas, mas a cidade prefiro não revelar. Eu vou contar uma história que meu avô, o seu Zé, e minha avó, Dona Maria, contavam nas reuniões de família. Sempre que ele bebia umas 2 cervejas, começava: deixa eu contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo e com a Maria. E ele e a avó Maria juravam de pé junto que era tudo verdade. A gente já sabia de cor, mas sempre pedia para ele contar de novo. Essa história aconteceu numa noite de lua cheia, lá por maio de 1928, bem aqui no sertão alagoano. Lampião e os cabras dele andavam por essas bandas nessa época, sempre rondando. Então tudo se encaixa. Meu avô, seu Zé, e minha avó, Dona Maria, estavam voltando da cidade para o sítio. Minha avó já estava com a barriga enorme. Meu pai ali dentro, crescendo. A viagem era sempre um sufoco, com medo de tudo. Bicho, assalto. Mas naquela noite, o medo era de algo que nem reza brava resolvia. Eles vinham no lombo do cavalo, o caminho de terra batida, e o silêncio da noite só era quebrado pelo trote do animal. De repente, um uivo. Não era de cachorro, nem de onça, não. Era um som que parecia rasgar o ar, um lamento misturado com raiva, que fazia os pelos da nuca arrepiarem. O cavalo empacou na hora, as orelhas em pé, tremendo. Minha avó apertou a mão do meu avô, os olhos arregalados de pavor. O uivo veio de novo, mais perto, e um cheiro esquisito, meio de bicho molhado, meio de coisa morta. Começou a tomar conta do ar. Foi aí que, no meio da caatinga, a uns poucos metros da estrada, surgiu a criatura. Não era bicho comum, não. Era uma coisa gigante, peluda, com os olhos vermelhos, que pareciam brasas na escuridão. As garras, meu Deus, as garras eram como facas, e a boca era um buraco escuro cheio de dentes pontudos. Lobisomem! Meu avô gritou, e a voz dele saiu falha, cheia de pavor. O bicho era imenso, parecia um homem gigante coberto de pelos, mas se movia como um animal selvagem. Ele avançou na direção deles e meu avô, num reflexo, tentou puxar a espingarda que levava amarrada na sela. Mas o medo era tanto que as mãos dele tremiam e a arma parecia pesada demais. O monstro já estava a poucos metros, rosnando, a saliva escorrendo pelos cantos da boca. Minha avó começou a chorar, um choro abafado, e se encolheu, abraçando a barriga como se quisesse proteger meu pai de todo aquele horror. Meu avô, com o coração batendo na garganta, se preparava para lutar, mesmo sabendo que não tinha a menor chance. O bicho rugia, mostrando os dentes e o cheiro de suor frio, de terra molhada e daquele fedor estranho da criatura se misturava no ar. Aquele segundo pareceu uma eternidade, a certeza da morte iminente. Quando tudo parecia perdido, quando o lobisomem já ia dar o bote, um barulho de cavalo se aproximando em disparada cortou a noite. Eram vários, e a poeira subia no ar, formando uma nuvem fantasmagórica. Eles estavam ali, provavelmente fazendo uma varredura para ver se não tinha volante policial por perto. Coisa que o bando de Lampião sempre fazia. Antes que a criatura pudesse atacar, uma voz forte ecoou na escuridão. Larga a família, bicho do cão. Meu avô não acreditou no que via. Eram os cabras de Lampião, com seus chapéus de couro, suas cartucheiras cruzadas no peito, as armas em punho, uma visão que para muitos era de terror, mas para ele, naquele momento, era a salvação. O lobisomem, pego de surpresa pela chegada daquele bando de homens armados, hesitou por um instante. E foi nesse instante, nessa fração de segundo, que um dos cangaceiros, sem pestanejar, apontou sua arma e disparou. Os outros seguiram o exemplo, e uma saraivada de tiros atingiu a criatura. O lobisomem urrou de dor, um som que parecia mais humano do que animal. Cambaleou e, em vez de cair morto, se virou e sumiu na escuridão da caatinga, deixando um rastro de sangue e um cheiro ainda mais forte. Um dos cangaceiros se aproximou com um olhar sério, mas dava para ver um alívio nos olhos dele. "Estão bem, compadre?" perguntou ele ao meu avô, que ainda tremia da cabeça aos pés. Meu avô só conseguiu balbuciar um graças a Deus, a voz embargada. Os homens de Lampião
depois de se certificarem que o casal estava a salvo e o lobisomem tinha sumido. Montaram em seus cavalos e desapareceram na escuridão da noite, tão rápido quanto apareceram. Deixaram meu avô e minha avó com a adrenalina a mil, o coração ainda disparado, e uma história que parecia tirada de um livro de assombração. No dia seguinte, a notícia correu como fogo no sertão. O tal seu Inácio, um homem que morava num casebre isolado e tinha fama de mexer com magia negra e coisas do outro mundo, foi encontrado morto em sua casa, cheio de tiros. Ninguém sabia quem tinha sido, mas a boca miúda falava que seu Inácio tinha o costume de se transformar em bicho nas noites de lua cheia, e que ele era o lobisomem que aterrorizava a região. Meu pai nasceu uns meses depois, saudável e forte, e meu avô, seu Zé, sempre dizia que ele era um milagre, salvo pela coragem inesperada de quem menos se esperava, e que o sertão guardava segredos que a gente nem imaginava. Para mim, a história é verdadeira. Você acredita? Eu trabalho como caminhoneiro há mais de 20 anos, rodando as estradas de Santa Catarina de ponta a ponta. Já vi de tudo por aí, mas o que aconteceu comigo em 2003, numa cidadezinha chamada São Miguel do Oeste, foi o que mais me marcou. Até hoje, quando passo por lá, acelero o caminhão e não paro nem para abastecer. Meu nome é José Adalto e naquela época eu dirigia um Scania vermelho, fazendo a rota entre Chapecó e Dionísio Cerqueira, carregando grãos e às vezes porcos. Foi numa terça-feira de março que a coisa começou. Eu estava voltando de Dionísio Cerqueira, caminhão vazio, quando o motor começou a falhar perto de São Miguel do Oeste. Já eram umas 8 da noite, escuro e começando a chover fino. Consegui chegar a um posto pequeno na beira da estrada, mas o mecânico já tinha ido embora. O frentista, um moleque de uns 20 anos, me disse que ele só voltava no dia seguinte. Não teve jeito, ia ter que dormir ali na boleia. Ô, seu Adalto, o rapaz falou, se quiser, tem a casa do meu tio Ricardo ali do outro lado da estrada. Ele sempre deixa caminhoneiro dormir lá quando precisa. Cobra baratinho e a dona Silvia faz uma janta boa. Olhei para onde ele apontava e vi uma casa de alvenaria meio antiga, com luz na janela. Do lado, tinha um terreno grande que subia um morro coberto de araucárias. Aceitei a parada. Ricardo era um homem de uns 60 anos, baixinho, meio corcunda, que criava umas ovelhas. A esposa, dona Silvia, era uma senhora simpática que cozinhava para lá de bem. Me receberam de braços abertos, me deram janta e mostraram um quartinho nos fundos da casa, onde eu podia passar a noite. Só uma coisa, seu Adalto, disse o Ricardo enquanto eu guardava minha mochila. Não se assuste se escutar uns barulhos durante a madrugada. As ovelhas andam meio agitadas ultimamente. Barulho como? Perguntei. Há nada demais. Elas ficam balindo, correndo pelo pasto. Deve ser por causa da chuva que está vindo, ele respondeu. Não dei muita bola. Bicho é assim mesmo. Qualquer coisinha já deixa eles nervosos. O quarto era simples. Uma cama de solteiro, uma mesinha, um terço pendurado na parede. A janela dava para o terreno onde as ovelhas ficavam. Deitei cedo porque queria sair cedinho no outro dia. Devia ser umas 2 da manhã quando acordei com um barulho estranho. Não era balido de ovelha, não. Era um som diferente, como se alguém estivesse arrastando alguma coisa pesada no chão, bem devagar. Levantei da cama e fui até a janela. O pasto estava meio escuro, mas dava para ver as ovelhas todas amontoadas num canto perto da cerca. Elas pareciam assustadas, se mexendo nervosas, e o barulho continuava vindo de algum lugar lá no alto do terreno. Fiquei olhando uns minutinhos, mas não consegui ver nada. O som parou e voltei para a cama. Pensei que fosse o vento batendo em algum galho. De manhã cedo, Ricardo já estava acordado, cuidando das ovelhas. Comentei com ele sobre o barulho. Sim, esse barulho. Ele fez uma cara meio estranha. As ovelhas estão assim há umas 2 semanas. Não sei o que é. Deve ser bicho do mato. Jaguatirica, puma, essas coisas. Pode ser, mas jaguatirica não faz esse tipo de barulho. Eu ponderei. O mecânico chegou umas 9 da manhã e disse que ia demorar pelo menos até a tarde para consertar meu caminhão. Problema na bomba de combustível.
Não tinha jeito, ia ter que ficar mais uma noite. Durante o dia, resolvi dar uma volta pelo terreno para conhecer melhor o lugar. Era um pedaço de terra grande, uns 10 hectares, que subia o morro numa ladeira suave. Lá em cima, tinha um capão de araucárias bem fechado. As ovelhas pastavam na parte de baixo, mas não subiam muito o morro. Perguntei para o Ricardo por que as ovelhas não subiam. Elas não gostam de ficar perto daquele capão. Desde pequenas elas evitam subir lá. Por quê? Eu quis saber. Sei lá, bicho tem instinto, né? Deve sentir alguma coisa que a gente não sente. À tarde, enquanto o mecânico trabalhava no caminhão, fui até o bar do posto tomar uma cerveja. Lá, encontrei uns caminhoneiros que conheciam a região e puxei conversa. Vocês conhecem a propriedade do Ricardo ali do outro lado? Conheço sim, disse um cara mais velho que dirigia um Ford Cargo. Lugar meio esquisito aquele. Como assim? Ah, tem umas histórias aí. Dizem que naquele capão lá em cima já apareceu umas coisas estranhas. Que tipo de coisa? O caminhoneiro olhou em volta, como se quisesse ter certeza de que ninguém mais estava escutando, e disse: tem gente que jura que viu um bicho diferente rondando por lá. Não é onça, não é capivara, não é nada que a gente conhece. É uma coisa grande. Grande como? Do tamanho de um bezerro, mas a forma é diferente. Anda meio curvado, tem o corpo mais pesado e faz um barulho esquisito quando anda. Senti um frio na barriga, lembrando do barulho que tinha escutado na noite anterior. Que tipo de barulho? Como se fosse arrastando alguma coisa no chão. Alguns dizem que é o próprio corpo dele que é pesado. Voltei para casa do Ricardo com aquilo na cabeça, mas tentei não demonstrar preocupação. Durante a janta, comentei casualmente sobre as histórias que tinha escutado. Ah, essa história do bicho é coisa antiga. Meu sogro já falava disso quando eu era jovem. Vocês já viram alguma coisa? Ver mesmo, nunca, disse o Ricardo. Mas tenho sinais. Que sinais? Rastro estranho que aparece de vez em quando. Galhos quebrados lá no capão, sempre na mesma altura, como se alguma coisa grande passasse por ali. E as ovelhas ficam agitadas quando isso acontece, completou a dona Silvia. Na segunda noite, eu já estava mais atento. Deixei a janela entreaberta e fiquei de ouvido apurado. Devia ser umas 1h30 da manhã quando o barulho começou de novo. Dessa vez era mais próximo. Levantei devagar e olhei pela janela. As ovelhas estavam todas agrupadas no canto do pasto, obviamente assustadas. Algumas baliam baixinho, um som angustiado. Foi quando vi a primeira sombra. Era uma forma escura se movendo devagar na beirada do capão, lá no alto do terreno. Mesmo na escuridão, dava para perceber que era grande e se movia de uma forma estranha, não como um quadrúpede normal. Parecia arrastando, como se não apoiasse o peso direito nas pernas. O barulho que eu escutava era realmente alguma coisa arrastando no chão. A cada movimento da criatura, a coisa desceu um pouco mais o morro, se aproximando das ovelhas. Foi aí que consegui ver um pouco melhor o formato dela. Era realmente do tamanho de um bezerro grande, mas a forma era completamente diferente. O corpo era mais robusto, como se fosse atarracado. As pernas pareciam curtas demais para o tamanho do corpo, dando uma postura meio desequilibrada. E atrás, arrastando no chão, tinha alguma coisa comprida. As ovelhas começaram a ficar mais agitadas, se movimentando inquietas. Algumas tentaram correr para o outro lado do pasto, mas a criatura mudou de direção, cortando o caminho delas. Era como se ela estivesse brincando ou caçando. Uma das ovelhas, a mais nova, se separou do grupo e começou a correr em direção à casa. A criatura disparou atrás dela numa velocidade impressionante. Quando ela corria, o barulho ficava mais rápido. A ovelha conseguiu chegar perto da cerca e parou, respirando pesado. A criatura parou também, a uns 20 metros de distância, e ficou ali observando. Foi quando eu pude ver melhor o formato da cabeça. Era grande, desproporcional ao corpo e meio achatada. Parecia ter uns olhos grandes que brilhavam na escuridão. Fiquei ali observando a cena por quase 1 hora. A criatura continuou rondando as ovelhas, sempre mantendo distância, como se estivesse só observando. Às vezes, ela parava e levantava a cabeça, como se estivesse farejando o ar.
Numa dessas, ela virou a cabeça na direção da casa, na direção da minha janela. Foi uma sensação muito estranha. Depois, ela deu uma espécie de chiado, balançou a cabeça grande de um lado para o outro, bem devagar. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Depois disso, a criatura voltou a andar pelo pasto, mas sempre de olho na casa. O barulho do arrastar no chão continuou por mais uns 20 minutos, até que ela subiu de volta para o capão e desapareceu. As ovelhas ficaram agitadas o resto da noite. Na manhã seguinte, contei para o Ricardo o que tinha visto. Ele não pareceu surpreso. Às vezes, ela parece mesmo. A gente já se acostumou, ele disse. Não faço ideia. Tá aí há muitos anos. Meu pai já falava dessa criatura quando eu era menino e nunca atacou as ovelhas. Atacar, nunca. Ela só observa, como se tivesse curiosa. Mas as ovelhas ficam com medo. Elas sentem que há alguma coisa diferente. O mecânico terminou o conserto do meu caminhão lá pelas 2 da tarde. Paguei a conta, me despedi do Ricardo e da dona Silvia e parti rumo a Chapecó. Um mês depois, passando de novo por São Miguel do Oeste, parei para saber notícias. O frentista me contou que a criatura tinha aparecido mais algumas vezes na cidade, sempre de madrugada, sempre andando devagar pelas ruas vazias. Mas tem uma coisa estranha, seu Adalto, ele disse. Parece que ela está procurando alguma coisa. Como assim? Ela não anda aleatório. Ela vai em lugares específicos. Já apareceu na frente da escola, na frente da igreja, na frente do posto de saúde. Sempre fica um tempo parado olhando, depois vai embora. Alguém já tentou chegar perto dela? O sargento Lima da polícia encontrou ela uma noite na Praça Central. Ele disse que ela estava sentada no banco, como gente. Quando viu ele, levantou e saiu andando bem devagar, sem pressa nenhuma. E ele não fez nada. Disse que não soube o que fazer. A coisa não estava ameaçando ninguém. Fui até a casa do Ricardo para saber como ele estava lidando com a situação. Encontrei ele meio abatido. Na minha passagem seguinte por São Miguel do Oeste, soube que um grupo de 5 homens tinha ido atrás da criatura. Eles tinham montado uma emboscada numa das ruas onde ela costumava aparecer. E conseguiram pegar ela. Perguntei para o frentista. Conseguiram ver ela, sim. Mas aí que foi a parte estranha da história. O que aconteceu? Segundo eles contaram, quando a criatura apareceu e viu os homens armados, ela não fugiu. Ficou parada ali, olhando para as armas apontadas para ela. Daí o Toninho, que estava liderando o grupo, foi para atirar e não conseguiu. Ele disse que quando foi puxar o gatilho, alguma coisa impediu ele, como se a mão tivesse congelado. Como assim? Os outros caçadores disseram a mesma coisa. Nenhum deles conseguiu atirar. Ficaram ali parados, olhando para a criatura e ela olhando para eles. Depois de uns minutos, ela virou as costas e foi embora, andando bem devagar. E eles não foram atrás? O Toninho disse que quando ela se afastou, eles recuperaram o movimento. Mas nenhum deles quis mais ir atrás dela. Ficaram meio abalados. Essa história me intrigou muito. Parecia que a criatura tinha algum tipo de proteção ou poder que a gente não entendia. Com o tempo, os moradores foram se esquecendo. Ela quase não aparecia mais. Continuei passando por São Miguel do Oeste regularmente durante os anos seguintes. Nunca mais houve avistamento daquela coisa esquisita, mas eu também nunca mais quis parar para dormir naquela cidade. Hoje, em 2025, ela simplesmente desapareceu. Ao que parece, ninguém sabe por quê, simplesmente parou de aparecer. O Ricardo morreu em 2008 e a dona Silvia foi morar com a filha em Chapecó. O pasto onde a criatura costumava aparecer foi vendido e hoje é um condomínio, mas eu ainda passo por São Miguel do Oeste nas minhas viagens e sempre que passo, lembro daquela criatura estranha que rondava o pasto alto.